Você quer sentar aqui? Daqui a pouco. Estava esperando para ver se o Otávio chegava. Deve ter. Cadê? Chegou? Tá passando aqui, ó. Deixa eu abrir a porta lá dentro. Peraí. Mas tá aberto. É só empurrar aqui no meio. Aproveitar que o Otávio chegou ali, para a gente orar. Bom, hoje está um pouco atípico, né? Por causa do calor, talvez. Está por causa do calor, o pessoal está mais devagar para chegar. É um dia especial. A gente tem o Isaac e a Lu, que acabaram de chegar no Brasil. Esse é o primeiro Vitel sem esse casal que tanto nos ajudou aqui, tanto foi usado, né, para essa comunidade aqui, mas hoje eles estão lá em espírito conosco aqui. A gente tem motivos de agradecimento, né, pelo fechamento do ciclo da Sussô. A gente vai orar por ela, vai começar agora na escola nova. É escola nova? Vai continuando a mesma. É a mesma escola? Mas agora é muito chula, né? Mas agora é mais sério. Agora é pesado. Primeiro ano. Então vamos orar pela vida dela na escola agora nessa nova fase, agradecer por tudo que Deus tem feito até aqui. E também orar pela vida do irmão Felipe, que hoje não está aqui com a gente, mas a gente vai dar o nosso melhor aqui, hein, Felipe, na gravação. Se ficar ruim, depois você dá um desconto. Felipe é o nosso cara da mídia aí. E o Pedro também, irmão Pedro, está viajando. Né? Eu não sei se o irmão Pedro já chegou, mas acho que está no Canadá. Então, Deus quis que hoje não tivesse nem o Felipe nem o Pedro. Então, vai ficar desse jeito aí. Então, vamos orar para agradecer e para interceder também. Ó Senhor, em primeiro lugar, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque é, de fato, um privilégio, Senhor. É um privilégio te conhecer, é um privilégio buscar a Tua presença nas nossas vidas, é um privilégio ter o Senhor como bom pastor, conduzindo as nossas vidas, Pai. E todos aqueles, Pai, como nós aqui e outros irmãos espalhados que te conhecem, ó Pai, que te buscam, sabem quão maravilhoso é a vida contigo. Senhor, nós temos muitos motivos para nos regozijarmos, nos alegrarmos no Senhor. E eu quero trazer alguns motivos aqui, em especial, agradecer pela vida do Isaac, da Lu, da Lena, do Antônio, da Mariana, irmãos amados que nesse momento estão no Brasil, de volta, na nossa terra. Essa foi a Tua vontade para a vida deles, ó Pai. Nós te pedimos que continue trabalhando na vida dessa família ali naquele lugar, continue fazendo a obra maravilhosa que o Senhor tem feito, Pai, através da vida deles, e que eles possam abençoar ainda mais pessoas ali naquele lugar, Pai. Nós sabemos que essa obra é Tua, que esse mover é o Teu Santo Espírito em nós, que esse desejo no nosso coração é o nosso Senhor Jesus que nos conduz, Pai. Então que esses irmãos sejam fortemente usados ali, Pai. Abençoa a vida deles, abençoa cada passo que eles derem, Pai. E que nós aqui estejamos com eles em oração, assim como eles estão conosco hoje, em espírito, Pai. Queremos te agradecer também pela vida da Sussô e por esse momento tão especial, Pai, na vida de cada criança que atravessa um ciclo na escola. É a sensação de que uma fase acabou e uma nova está começando. Nós te pedimos que ela tenha esse novo ciclo, Pai, com alegria, com desejo de fazer o melhor, com a Tua condução, Pai, com a ajuda dos papais, e que ela possa, Pai, colher alegrias, Pai, no Teu nome, que ela possa ser uma sementinha ali, testemunhando, Pai, do Teu amor na vida dela,
que os desafios venham, Pai, e que ela esteja preparada, Pai, passando e ultrapassando cada um deles, Pai, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te pedimos também, intercedendo por aqueles irmãos que estão com dificuldades, o irmão Felipe agora, que não sei como é que ele está, eu sei que ele não estava bem, mas te pedimos que esteja cobrindo o nosso irmão com os teus anjos, ó Pai, cuidando da vida dele, da saúde dele, para que qualquer momento de dificuldade que ele esteja passando seja motivo de alegria no Senhor, que ele possa descansar no Senhor, sabendo que a vida dele está nas tuas mãos, Pai. Te pedimos também pela vida do irmão Pedro, que está em viagem. Cuida do irmão Pedro, guarda a Carol, guarda o Daniel, Pai, para que o Pedro possa ter paz de espírito, que ele possa terminar ali o trabalho para o qual foi enviado e que em breve ele esteja de novo conosco, Pai. Pai, nós te pedimos pelo teu povo que te busca, teu povo que se chama pelo teu nome, os teus filhos e filhas, Pai, os teus servos. Te pedimos que esteja com cada um deles, Pai, tocando o coração deles para a esperança viva que é Cristo Jesus. Usa esse momento aqui agora, Pai, para nos trazer para perto do Senhor. Atrai os nossos corações, que a nossa mente hoje, ó Pai, ela experimente a mente de Cristo, Pai. E não somente hoje, mas por toda a nossa vida. Esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Hoje a gente não vai ter letra, né? Não vai ter TV, então vamos ver se a gente consegue cantar. Quais são as músicas? Primeiro a gente vai cantar Santo Espírito. Santo Espírito.
Vai fazer essa agora? No final. A gente vai cantar um hinozinho da famosa cristã, né? É bom também. No 126, as bem-aventuranças do crente. Vamos ver quem conhece essa. Quem confia no Senhor como fez Abraão, ele ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente os caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. E da sagrada não fluíram como seus troféus, mas pesaram sempre a cruz pesada para obter o poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser da coroa passará por mais tribulação, das angústias que voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus inimigos parte do seu glorioso ser. Tem no coração o mais ferido, mas naquela glória há de ver. Quando já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças prevalecem, o aflito vem te vai olhar. Elas coisas incorridas, quando espíritos vem de tribulação, e do céu na plena dia, se humilham na escuridão. Inteiramente na imensa graça do Senhor, seja onde pensamento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a vida que te leva sempre do Senhor. Vamos orar e a gente vai liberar as crianças que vão com a tia Gabi e os adultos vão ficar comigo. Ó Senhor, nós pedimos que, a partir desse momento, cuida do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso entender, ó Pai. Que tudo venha do Teu Santo Espírito, ó Pai, que é quem pode revelar todas as coisas, as mais profundas coisas que pertencem somente ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, operando maravilhosamente em cada um dos corações. Que tudo seja para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Os meninos vão com a Gabi, os pequenininhos, os grandões ficam comigo e dá o celular que eu precisar. Tem que desligar o quê? Eu pus para nunca para mim. Você tem que desligar para desligar. Depois eu... Aqui? Quer até um minuto? Pessoal, hoje a gente... Nicolas, senta aqui, o Otávio também.
Tá um pouco acordado. Tá dormindo, tá? Tem café aí, Otávio? A gente vai... Hoje a gente não vai poder acompanhar aqui, né? Então, aqueles todos acostumados aí a folhear a Bíblia aí ou no celular, por favor, hoje a gente vai ter que ler bastante, como a gente sempre lê, só que não tem o auxílio aqui da tela, né? Então, boa. E aí eu vou pedir aqui, o Bernardo vai ser meu auxiliar aqui, quando eu pedir os textos, o Bernardo vai ser o nosso leitor aqui. Tá, Bernardo? Bom, a gente está em 1 Coríntios, né, estudando a carta aos Coríntios, capítulo 2, e a gente já falou bastante do capítulo 2, mas Deus me chamou para terminar aqui o capítulo 2, antes de entrar no capítulo 3, porque tem uma frase aqui no final, que muitas vezes na nossa leitura ela passa muito desapercebida ali, mas ela tem uma relevância dentro da argumentação que o Paulo está fazendo. Então, eu vou relembrar aqui o que está acontecendo nesse capítulo aqui, nesses 3, 4 iniciais capítulos, e vou mostrar a relevância dessa fala de Paulo, que é a fala que está lá no verso 16, então 1 Coríntios 2, verso 16, que ele fala assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E isso aqui é algo muito importante dentro da argumentação que Paulo está fazendo com o que está acontecendo em Coríntios. E aí eu vou relembrar, a gente vai ler juntos aqui, eu vou relembrar o que está acontecendo ali em Coríntios, do que a gente tem estudado até agora. Bom, a primeira coisa, deixa eu só abrir aqui que eu estou tendo que acompanhar pelo celular, que meu computador está ali. A primeira coisa, Paulo está argumentando com essa igreja tem, como a gente estudou nos capítulos anteriores, tem apresentado várias dificuldades, né? Que são irmãos, são servos, mas que estão apresentando um comportamento muito mundano, e dentro desse comportamento mundano, algumas coisas são bem visíveis ali. A primeira delas, que Paulo vai investir 4 capítulos para falar, é a questão da divisão da igreja. Aqueles irmãos ali, uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Pedro, tem uns que dizem que são de Cristo, né? Como se assim fossem superiores, né? Então tem ali uma divisão dentro da igreja. Mas não é só isso que está acontecendo. Se a gente for seguir os capítulos, você vê que no capítulo 5 você tem ali os pecados carnais, né? Imoralidade sexual. No capítulo 6 tem a divisão entre irmãos no sentido de disputas judiciais. Paulo vai falar, vocês estão levando casos de vocês para o mundo julgar. Olha que loucura, né? E aí continua, né? O capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento, um capítulo importante de Coríntios, né? Que fala das relações entre o esposo e a esposa. Depois, seguindo adiante, você vai ver que Paulo vai falar sobre a vida do crente na igreja, então comidas dedicadas a ídolos, vai falar sobre o comportamento da igreja. Aí tem aqueles capítulos interessantes sobre os dons, né? No capítulo 12 de Coríntios, que fala dos dons de língua, profecias. Aí no capítulo 13, Paulo vai falar, mas o mais importante de tudo isso é o amor. Né? Capítulo 14, ele faz algumas outras referências também, alguns comportamentos. E aí no capítulo 15, ele vai falar de uma coisa que é muito interessante, também está acontecendo nessa igreja ali. Alguns irmãos estão questionando, inclusive, a ressurreição de Cristo. E ele vai trazer de novo a ressurreição. Né? Então você vê que é uma igreja muito problemática. Né? E Paulo vai começar a argumentar o porquê que eles se encontram nesse estado de espírito. Eles se encontram nesse estado de espírito porque, no limite, eles não estão andando no Espírito do Senhor. Por isso que nós cantamos hoje muito, né? O Espírito de Deus está aqui. E aí vocês vão ver na argumentação de Paulo os contrastes, né? O Paulo vai fazer contrastes. Ele fala assim, olha, vocês deveriam ver isso, mas vocês estão vivendo isso. Tá? Então vamos passar rapidamente por esses contrastes, começando com o primeiro argumento de Paulo, ou a primeira reflexão que Paulo traz para os coríntios, que é fazer os coríntios lembrarem que eles são igreja de Deus. Paulo, lá no verso 1 Coríntios 1, no verso 2, ele se referencia aos coríntios como a igreja de Deus. Ele fala, vocês são a igreja de Deus que está em Corinto. E não só isso, ele além, se você continuar a leitura ali, ele vai dizer, e Cristo tem operado, o Espírito Santo de Deus tem operado entre vocês. Ele consegue mostrar que existe a ação do Espírito na igreja de Corinto. Isso é percebida.
Ou seja, por que ele traz essa reflexão para esses homens? Né? A pessoa dizendo, vocês são igreja de Deus, vocês não são mundo. Essa é a primeira argumentação, ou o primeiro ponto dentro da argumentação de Paulo, que é, olha, vocês são igreja de Deus, vocês não são mundo. Vocês vão ver que no capítulo 3, quando ele fechar essa argumentação, ele vai dizer assim, olha, por isso que eu não tenho falado a vocês como igreja, como maduros, porque vocês têm agido conforme os padrões do mundo. E aí ele fala, fazendo essas coisas vocês não estão fazendo como o mundo faz? Então ele traz esse primeiro pensamento para lembrar esses irmãos, ó, vocês são igreja. Segunda coisa que ele traz, está ali no verso 18 do capítulo 1, ele vai lembrar aos coríntios que Cristo é a sabedoria de Deus. E não só isso, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, e ela é superior a qualquer sabedoria de homens. E ele vai trazer isso, se a gente puder ler lá 1 Coríntios, verso 18, lê para a gente o... Capítulo 18. É. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, esse contraste que Paulo está trazendo aqui, o primeiro contraste foi a igreja em relação ao ímpio. Esse segundo contraste aqui é a sabedoria versus a sabedoria de Deus versus a loucura dos homens. Tudo aquilo que o homem produz como sabedoria, para Deus é nada. Né? O terceiro argumento que Paulo vai trazer aqui é lembrar, está lá mais para o final do capítulo 1, quem esses homens de Coríntios eram antes das manifestações, né, do Espírito na vida deles, antes de serem resgatados para a esperança viva de Cristo. E a gente vê isso lá no verso 26. E o contraste aqui, o Bernardo vai ler para a gente, mas o contraste aqui é as glórias que são devidas a Deus versus as glórias que esses homens estavam dando uns para os outros. Lê para a gente, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de tal nascimento. Continua. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então aqui, Paulo está interessando, olha, lembrem disso, vocês não eram nada, hoje vocês são alguma coisa nas mãos do Senhor, mas as glórias de tudo que vocês são hoje não são de vocês, de homens, de modo que vocês tenham que buscar glórias uns dos outros, de modo que vocês tenham que seguir Apolo ou Pedro. As glórias são de Deus, porque foi Deus quem fez. Então Paulo está pontuando, olha, vocês deveriam estar olhando para glorificar a Deus, mas vocês estão buscando glórias uns dos outros. Ele continua no capítulo 2, agora, entrando no capítulo que a gente vai ler hoje, onde Paulo fala que ele lembra, né? Paulo lembra que quando ele esteve entre os irmãos de Corinto, lá no verso 2, no verso 1 do capítulo 2, ele não usou de sabedoria humana. E por que ele fez isso? Porque ele queria que aqueles irmãos percebessem o poder de Cristo, o poder da cruz. Ele não queria que aqueles irmãos enxergassem Paulo como superior, e por isso ele falava. Então ele fala, estive entre vocês com temor, tremor. Lê pra gente, Bernardo, 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e a este crucificado. Então, Paulo faz uma oposição aqui à humildade daqueles que caminham com Cristo contra o orgulho, né? a arrogância daqueles que buscam a vida na carne. E aí ele continua nessa argumentação lá no capítulo, do verso 9 ao verso 10, ele vai falar algo que é maravilhoso para a gente, que ele fala assim, o Bernardo vai ler, mas ele traz aqui a sabedoria de Deus, que é Cristo, ela não é revelada ao homem pelo desejo do homem, pela sabedoria do homem. Ela é revelada ao homem por uma ação de Deus através do seu Espírito. Então, Paulo vai confrontar aqui o sobrenatural, o divino, com aquilo que é material e humano. Ou seja, aqueles homens estavam seguindo
apóstolos, Paulo, Pedro, né, seguindo as palavras e buscando discursos eloquentes, e buscando sabedoria. E Paulo está dizendo, mas olha, o conhecimento de Deus é Deus quem dá pelo seu Espírito. Não é por esse caminho. E ele vai falar isso aí que a gente vê no verso 9 e verso 10. Ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, repara, é a vontade de Deus revelar para os seus servos, né, todos os planos e desejos do coração de Deus, mas essa revelação não vem quando o homem deseja buscar. Né? Por isso que o texto anterior fala, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tinha preparado. Então, aqui o contraste entre o divino, o humano, o sobrenatural, com aquilo que é material. E aí, Paulo continua no verso 11, ele lembra assim, ó, lembre que o que se pode conhecer de Cristo, da vontade de Deus, só se pode conhecer pelo Espírito de Deus. E aí, Paulo faz no verso 11, ele vai fazer uma contraposição da vida no Espírito e da vida na carne. Ou seja, aqueles que buscam conhecer a Deus, mas estão numa vida carnal, eles, na verdade, estão distantes de Deus. Porque o que se pode conhecer de Deus só se descobre através de uma vida no Espírito. Lê para a gente o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém os conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui Paulo fala claramente, olha, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, para que a gente possa conhecer os propósitos de Deus, a gente precisa andar com o Espírito de Deus. E aí vem os dois pontos dessa argumentação que eu quero trazer para hoje, aí a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Então repara que Paulo está trazendo essas coisas todas. Qual é o pano de fundo? Essa igreja está se dividindo, esses irmãos estão se acomodando aos padrões do mundo, esses irmãos estão questionando, inclusive, as falas de Paulo como um apóstolo. Então, tem várias coisas acontecendo ali. Por que elas estão acontecendo? Porque Paulo já mapeou tudo isso para eles, dizendo, vocês estão andando segundo a carne, vocês estão buscando glórias uns dos outros, vocês estão se afastando daquilo que somente Deus pode fazer através do Santo Espírito. E é por isso que vocês estão desse jeito. Só que faltam dois ingredientes aqui para Paulo fechar o argumento deles e falar. E tem duas coisas que são, em tudo isso que a gente falou, ainda mais terríveis para a vida daqueles que são igreja de Deus. A primeira delas está no verso 15. E aqui é quando Paulo lembra que o homem só é capaz de discernir a realidade da vida através do Espírito de Deus. Se o homem não anda segundo o Espírito de Deus, o que ele discerne é irreal. É uma vida que não leva à plenitude, é uma vida que leva à morte. Então, esse texto lá, 1 Coríntios 2,15, lê para a gente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, aquele que vive no Espírito de Deus é capaz de entender todas as coisas. E esse texto, na continuidade, vai dizer, ou anterior a esse, vai dizer assim, e esse não é compreendido ou discernido por ninguém. Pode ler. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele mesmo não é julgado por ninguém. O que isso traz para a gente? E a gente vai trazer agora, vou trazer alguns experimentos, vou trazer alguns exemplos na Bíblia, onde a gente vê essas coisas acontecendo. Mas, basicamente, o que a gente está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo aqui, é que existem realidades, ou melhor, existe a realidade da vida que somente aquele que anda pelo Espírito consegue compreender. Quem não anda pelo Espírito tem uma realidade de vida que é limitada e, por isso, para ele, muitas coisas que são derramadas pelo Espírito são loucuras, não há compreensão. Eu vou dar aqui alguns exemplos, se a gente puder ler lá, 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo faz essa exortação para a igreja de Corinto. Ali no verso 2,
1 Coríntios 12, 2. Posso? Pode. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Seria o 1 Coríntios 12? Então lê de 1 a 2 aí. A respeito dos dons espirituais. Ah, não, perdão. Eu falei Coríntios, mas não é Coríntios. Erro meu. É Romanos. Primeiro Romanos, né? Não, eu botei a referência errada. Não tem primeiro Romanos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui você vê que Paulo faz uma exortação para a igreja de Corinto, dizendo, olha, para que vocês possam experimentar o que é a vida em Cristo, o que é a vida que Deus tem planejado, vocês precisam entender que a mente de vocês precisa ser liberada. Há uma transformação de mente necessária e que somente isso acontecendo você é capaz de experimentar aquilo que Deus tem, que é bom, perfeito e agradável. De modo que se essa transformação de mente não acontece, você não experimenta isso. Então você vive aquém disso, você vive limitado. Outro texto aqui para a gente é o texto de 1 João 2,3. 1 João 2,3. Interessante que ele chama aqui da unção do Espírito. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Sempre acho aqui só para ler mais um texto no final, tem o verso 17 também. Obrigado, Bernardo, porque eu acabei pegando algumas referências erradas aqui. Ó. Então, ó, lá no verso 17, 1 João... você abriu 2, né? Mas é 2, aqui, ó. 2 assim. Aqui, ó. Ele vai falar do cego, né? Não, eu queria falar da unção do Espírito. É no 3. É no 3, é. Aqui, ó. Lá no 3, 1 João 3. Cadê? Não foi aqui, não. É que eu acho que... Acha aí, eu vou abrir primeiro de Romanos 8, 26 e 28. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vamos ver Romanos 8, 26 e 28. Se você achou aí, eu leio Romanos depois. 1 João 2, 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora lê o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdade, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. E esse contexto aí de 1 João é um contexto interessante porque ele fala do período dos anticristos, ou do período daqueles que se levantarão para trazer novas realidades mentirosas, né? De modo que até os crentes podem podem duvidar ou podem entrar num período de conflito. E João está dizendo aqui, está reforçando, olha, não pensem nisso, vocês têm uma unção que é verdade. E vocês são capazes de discernir, não eles. Ou seja, a verdade está em vocês. Então, estejam firmes nessa verdade, estejam firmes nessa unção. E essa unção aqui, o texto está falando de unção, mas também o Espírito Santo de Deus. E o outro texto que eu queria ler para vocês é o texto de Romanos 8, que diz assim, ó, no verso 26. Da mesma forma, falando agora da ação do Espírito em nós, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que andam no Espírito de Deus têm
como Paulo está trazendo para a gente aqui, essa capacidade que não é do homem, tá? Que não é nossa. A gente vai falar isso, mas é a capacidade do Espírito de discernir esses momentos da vida humana, né? Até mesmo aqueles momentos que nós não temos nem entendimento, que é o texto que nós vemos agora. Ou seja, imagina que no momento de dificuldade se põe a orar, a gente nem sabe o que vai orar, e ainda assim o Espírito intercede por nós. E é claro que, à luz do mundo, isso é loucura, porque o homem que não é espiritual, ele vai entender isso segundo o padrão da razão. Você não sabe nem pedir, como é que você é atendido, né? Mas por que ele não entende isso? Porque os caminhos são diferentes. Não é um caminho material, que Paulo aponta, material humano, o outro é espiritual divino, a intercessão divina. Então, a primeira parte desse argumento aqui, do argumento da capacidade de discernir, vale a gente reforçar isso, não é algo que nós obtemos, que uma vez servos do Senhor, a gente anda com o Espírito Santo de Deus e agora posso discernir todas as coisas como se eu fosse um mágico. Aliás, tem uma história interessante, né, daquele mago, quem lembra? O mago Simão, né? E ele vê Pedro estendendo a mão, impondo a mão, né, e com isso curando. E ele, quando olha para aquilo, ele fala, poxa, eu queria esse poder. E no momento em que ele fala isso, Pedro repreende e fala, né, o teu coração é mau. Por quê? Porque aquele homem estava buscando aquele poder para a sua própria glória, né? E essa é a segunda parte aqui. Se ele tivesse lido Coríntios aqui até o final, talvez ele ia entender o porquê que o crente tem a capacidade dada pelo Espírito para discernir todas as coisas. O crente não tem a capacidade do Espírito para discernir todas as coisas e nem para não ser discernido por ninguém, para que aquilo seja para ele, tá? E por que eu falo isso? Porque Paulo vai encerrar dizendo para a gente lá no verso 16, mas nós temos a mente de Cristo. Primeira coisa, quando Paulo fala mais nós, quem é esse nós que ele está referenciando? Paulo está escrevendo para os coríntios. Ele está dizendo que aqueles coríntios ali que estão passando por aquelas dificuldades são esses que estão ali com a mente de Cristo. E qual é esse estágio da mente de Cristo? Eu tenho ela e deixo de ter? Como é que é isso? Eu entendo que Paulo está dizendo ali, nós, aqueles que buscam andar pelo Espírito, aqueles que entendem que a vida é no Espírito, aqueles que, como Paulo, e talvez como alguns cooperadores de Paulo, e até mesmo alguns da igreja de Corinto ali, lembra que no capítulo 2, lá no início, ele vai falar, para aqueles que são espirituais, a gente fala de coisas espirituais. No capítulo 3, ele vai falar, para vocês eu não pude falar como espirituais, ou seja, esses aqui não estão agindo e andando no Espírito. Mas para aqueles que andam no Espírito, então Paulo, alguns outros ali, e todos nós que busquemos andar no Espírito, a gente experimenta isso, ele fala, vocês têm a mente de Cristo. Mas o que a mente de Cristo, então, significa? E aí Paulo acaba ali, ele começa o capítulo seguinte já falando, então, concluindo, né? Vocês estão fazendo tudo isso porque vocês não têm todos esses pontos, inclusive vocês não têm a mente de Cristo. Porque se vocês tivessem tudo isso e tivessem a mente de Cristo, estariam operando de outro jeito. Então, a gente precisa entender o que é a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo. O próprio Paulo vai explicar isso para a gente em alguns textos. A gente vai ler o texto mais importante que explica isso, é Filipenses 2. É um texto muito conhecido, do verso 1 até o verso 16. Eu quero ler aqui, eu vou pontuar algumas coisas com você, mas esse é um texto bastante conhecido e bastante impactante na nossa vida. Primeiro ele fala assim, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, interessante que esse encorajamento, a gente vai falar ter a mente de Cristo, ela vai significar duas coisas para a gente, e eu vou mostrar isso aqui. Uma coisa é a atitude de Cristo, a outra coisa é a união com Cristo. Então, ter a mente de Cristo simboliza para a gente as duas coisas, estar unido com Cristo em espírito, e ter a atitude de Cristo em espírito.
Então ele fala que se há algum encorajamento em Cristo, então não é fora de Cristo, é em Cristo, se há alguma relação em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, de novo, a comunhão no Espírito, ou seja, não pode ser fora do Espírito, se há alguma afeição e compaixão, aí ele usa um termo interessante que a gente vai ver em alguns outros lugares, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Uma só mente. Que mente é essa? Aí ele fala que ele vai explicar. Ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí, de novo, seja a mente de vocês, o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo. E agora ele vai falar a mente de Cristo. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, a mente de Cristo aqui, que fala da atitude de Cristo, muito claramente você percebe que é a mente de um servo. Jesus é um servo de quem aqui? De Deus. E não só um servo, mas um servo obediente. Porque ele foi até a morte e morte de cruz. E não só um servo obediente, mas um servo que se humilha. Que renega a sua condição. O texto diz que ele se esvazia da sua condição de ser Deus. É um servo que se humilha, é um servo que é obediente, é um servo e que ele faz tudo isso para a glória do Pai. O texto termina aqui, olha, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não é para que Jesus seja glorificado, embora ele vai ser glorificado, porque Deus é quem o exalta, Deus é quem fala que Deus é quem o exaltou. Deus glorifica o Filho, assim como o Filho glorifica o Pai. Tudo que Cristo faz, então, como servo, é glorificar o Pai. Como é que ele glorifica o Pai? Se esvaziando, sendo obediente, cumprindo tudo aquilo que o Pai o deu para fazer. E aí Paulo já tinha dado dicas desse comportamento, dessa atitude lá em cima, porque a igreja de Corinto, a igreja de Filipenses, não era uma igreja perfeita. Ela até era melhor que a igreja de Corinto. Paulo tinha até mais alegria ali, mas ela tinha dificuldade. No capítulo 4, por exemplo, tem duas irmãs ali, Sintique e Evódia, que Paulo as orienta a terem a mesma mente. Olha, que vocês busquem, vocês são duas cooperadoras, né? Eu peço que vocês tenham a mesma mente para que esse conflito entre vocês não aconteça. Isso não é diferente da igreja de Corinto. Paulo está dizendo a mesma coisa, tenham a mesma mente. Mas olha que interessante que ele fala aqui na continuidade do Filipenses 2, no verso 12, ele fala assim: então, amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Olha que interessante, o mesmo temor e tremor que Paulo, diante dos coríntios, estava mostrando. Então, a nossa salvação, ela é demonstrada com temor e tremor. Temor e tremor não representa fraqueza, a gente falou sobre isso no estudo passado. Representa o quê? A consciência de uma mente serva, né, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou tocando naquilo que é de Deus. Paulo, quando olha e fala assim, eu tive com vocês com temor e tremor, e por isso eu não quis falar nada a não ser da cruz de Cristo. Por quê? Porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha com aquele povo. Que aquele povo era um povo de quem? De Deus em primeiro lugar. A gente estudou no livro de Atos, que quando Paulo estava em Corinto, né, ele estava com dificuldade ali, porque os judeus de Corinto não o receberam.
né, e ele decidiu pregar para os gentios, Deus aparece para ele, Cristo aparece para ele em sonho, né, e o anima ao coração, e o anima dizendo o que para ele? Está lá em Atos, capítulo 17. Vai dizer assim, Paulo, não desanimes, eu tenho muitos aqui nesse lugar. Eu tenho muitos aqui nesse lugar. E Paulo vai ficar em Corinto por 1 ano e meio. Então, Paulo sabia, né, do temor e do tremor que ele tinha para fazer aquela função. E aqui Paulo está falando a mesma coisa. Então, vocês, trabalhando a salvação de vocês, façam com temor e tremor, pois é Deus, e aí Paulo enfatiza, ó, é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, olha que interessante, né? Paulo, quando traz a questão da mente de Cristo para os coríntios, ele está dizendo assim, olha, se vocês agirem, se vocês andarem no Espírito e, por consequência, vocês experimentarem o que é a mente de Cristo, vocês vão entender que as obras, quem conduz é o Espírito de Cristo, não são vocês. Então, essas coisas que vocês estão buscando, descobrir, por exemplo, quem é o melhor pregador, descobrir quem é que fala melhor, não é a vontade do Espírito na vida de vocês. Isso é uma coisa que vocês estão buscando. Mas não é a vontade do Espírito, porque a obra de Deus é feita por Deus no crente. Eu estava conversando mais cedo com o pai do João, esqueci seu nome. Roberto, está ali, falando Roberto. A gente tem, até na igreja, né, muitos irmãos, até missionários, pastores, que muitas vezes se frustram com a obra, fazendo, trabalhando, fazendo, e às vezes até tem problemas na família, né? Poxa, às vezes o problema perdeu alguma coisa, e aí a pessoa se frustra e tal. E não é que isso está sendo feito sem amor, não, tem desejo de fazer. Mas qual o problema, então? O problema é que muitas vezes a gente entende aquilo que Paulo fala, né? Somos cooperadores de Cristo, a gente entende esse cooperador como se a obra fosse nossa, né? Com Cristo. Tem a obra de Cristo, tem uma parte, né? Pega uma obra aqui, tem uma parte que é minha, tem uma parte de Cristo. Eu faço uma parte, Deus faz a outra. Mas não, a gente não é cooperador, a gente é cooperador como ferramenta. Toda a obra é de Cristo. E nós somos ferramentas de Cristo. O seu Espírito enche o crente para que o crente faça a obra que é dele, não é do crente. Então, quando é que vem a frustração? Quando é que vem os problemas? Quando a gente, na obra que é de Cristo, a gente toma posse dessa obra. E aí a gente tenta fazer. E aí a gente não discerne mais com a obra de Cristo, com a mente de Cristo. Porque quando a gente discerne com a mente de Cristo, quem é que recebe glória por essa obra? É Cristo, não é o homem. Quem é que é exaltado nessa obra? É Cristo, não é o homem. E ele continua dizendo aqui no verso 13, pois é Deus quem produz o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, falando para os irmãos agora, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do mundo. Apegando-se firmemente à palavra da vida, assim no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então Paulo fala, quando vocês estiverem na obra de Cristo, com a mente de Cristo, não trabalhem uns contra os outros, não tenham discussões, divisões, dissensões. Essas coisas não vêm da vontade de Deus. Aí ele fala aqui, ó, isso aqui é típico, né, do meio onde vocês estão. E qual é o meio onde eles estavam? Uma geração perversa e depravada. Então, repara, Corinto não era diferente. A gente falou, Deus, na sua sabedoria, que é incomparável, escolhe ter uma igreja de servos no pior lugar, que era Corinto. A gente falou aqui, Corinto era tão ruim que o nome Corinto era um apelido, era um apelido para aqueles que eram mundanos. Só arrastou. Corinto era essa geração aqui, que Paulo está falando em Filipenses aqui, uma geração perversa e depravada. Essa era Corinto,
os servos estão ali dentro e Paulo está dizendo para eles, ó, não faça a obra da igreja como você está vendo aí no mundo aí, ó, essas divisões, Aí você começa a entender um pouquinho, né? Então é por isso que aqueles irmãos, quando tinham um problema entre eles, que Paulo vai falar lá no capítulo 5, eles iam para o juiz para resolver as causas, ao invés de resolver. É por isso, porque eles estavam olhando a geração perversa e depravada. Paulo está dizendo, vocês estão olhando para isso, mas a mente de Cristo não aponta para isso. Por isso que eles estavam olhando para as imoralidades sexuais, que a gente vai ver no capítulo 5, que Paulo vai falar assim, olha, vocês praticam dentro da igreja coisas que até essa geração perversa e depravada aqui fica surpresa. Né? Não é que existiam santos do lado de fora, não é isso. É que aqueles homens do lado de fora olhavam para a igreja e falavam assim, eles também fazem isso que a gente faz? Isso é doido, né? E é um pouco disso que a gente vê hoje em alguns lugares. A igreja, ela se amolda ao mundo de tal forma que ela causa espanto no mundo, não porque aquilo que ela está fazendo o mundo não faz. Não, o mundo faz até pior. Mas é porque o mundo não espera que a igreja faça isso. Né? E ela acaba fazendo. Então, voltando aqui, Paulo vai falar da mente de Cristo em outros lugares também, que são importantes para a gente. Vamos ler um texto aqui que está em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu vou pedir esse para o Bernardo ler para a gente. Efésios 4, de 1 ao 6. Algo vos pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, aqui em Efésios, você vê que Paulo faz uma exortação aos Efésios com base na mente de Cristo, para a qual nós somos chamados para imitar, para entender que a gente age de acordo com ela. Então, o que eu quero pontuar aqui que é importante é que existe um chamado. Aqueles irmãos ali em Corinto, eles estão sendo lembrados por Paulo que, olha, muitos desses pontos que vocês estão indo para o outro lado, eu estou lembrando vocês. Agora, vocês precisam olhar para isso e enxergar que vocês precisavam estar vivendo assim. Tá? Paulo vai dizer para os Efésios, olha, então, vivam de acordo com o chamado para o qual vocês foram chamados. E o chamado para o qual vocês foram chamados é para viver a mente de Cristo. É para viver como um servo, como Cristo viveu, um servo que se humilha, negando-se a si mesmo, fazendo a vontade daquele que te chamou, que é Cristo, para a glória de Cristo. Então você foi chamado para viver desse jeito. E você precisa viver desse jeito. Outro texto interessante, a gente já leu Romanos 12, quando Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, também é um chamado para que a gente... Não é... Aqui um ponto importante. Não é que você, pelo teu esforço, vai ser transformado e vai agir, andar nos caminhos de Cristo. Isso não vai acontecer. A gente já viu que essa transformação é do próprio Espírito. A gente leu um texto anteriormente aí, que a obra é de Deus, que executa tanto o querer quanto o realizar. Mas por que é importante você perceber que você precisa estar vivendo desse jeito? Porque isso é um fruto. Isso é um resultado. Você não busca viver desse jeito para ser um servo de Cristo. Não, porque você é um servo de Cristo. Como resultado, a sua vida tem que ser essa. A tua vida tem que ser essa. Trabalhar a sua salvação não é você trabalhar para ser salvo, porque você já foi salvo. Trabalhar a sua salvação é você entender que agora, como servo de Cristo, existem coisas na sua vida que não são mais compatíveis com a vida para a qual você foi chamado. De modo que você vai precisar renunciar a essas coisas. Assim como Cristo se esvaziou e Cristo viu, olha, a minha condição de Deus não
compete, não me favorece, não é devida para a minha função de servo. Logo, eu deixo essa condição de lado. Da mesma forma, nós, como servos de Cristo, qual deveria ser o pensamento? As minhas vontades, os meus desejos, as minhas ansiedades, essas coisas fazem algum sentido para a minha caminhada como cristão? Não deveria. Não deveria. Eu deveria renunciar a essas coisas para ser um servo. Outro texto interessante é Jesus agora falando em João. Ali em João capítulo 17, você tem aquela oração linda de Jesus, onde ele intercede, não só pelos discípulos, mas ele intercede por cada um de nós hoje. E ali no verso 13, e depois lá embaixo, no verso 20 e 23, ele vai dizer uma coisa muito linda. Lê para a gente o verso 16, o verso 13 do capítulo 17. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Olha que interessante, né? Jesus está falando ali que ele vai comunicar para esses irmãos o que está para acontecer com ele, para que eles tenham o gozo, a alegria que Jesus tem. Então, ele de novo fala da alegria, assim como Paulo fala lá em Filipenses, né? Completem a minha alegria. Jesus também faz referência à mesma alegria. E aí, que alegria é essa? Lê para a gente o verso 20 e 23, capítulo 17. Do 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que lindo, né? Jesus está falando agora de nós. E perceba que aqui também você vê um traço profundo de quanto Cristo se esvazia, né? Porque ele quer que essa glória que ele tinha seja compartilhada conosco, para que a gente experimente essa mesma alegria nele com o Pai. Mas é interessante que ele fala aqui que tudo isso é para que o mundo veja o quê? A glória de Deus. Tudo isso ainda é para que o mundo veja a glória de Deus. Até ali, Jesus se comporta como um servo fiel. E ele espera que nós, naquele mesmo momento, sejamos como ele, um servo fiel, que temos a mesma mente de Cristo nesse momento, para cumprir a obra de Deus em nós. E como é que isso reflete depois quando a gente vê, então, a mente de Cristo, né? O servo com a mente de Cristo? Como é que ele age? Como é que ele atua? Porque é algo diferente, né? A gente vê algo diferente. Então, eu trouxe dois exemplos aqui interessantes. Um é o exemplo de João, outro é o exemplo de Paulo. Como é que esses homens vinham? Mas, assim, todos os discípulos e vários outros irmãos ao longo da história, depois quem lembrar de algum irmão, alguma fala pode trazer. Mas João, no capítulo 3, verso 30, lembra? Aqui eu estou falando de João Batista, né? Não é o João Evangelista, João Batista. E João Batista vai falar algo muito lindo, né? Ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. O contexto dessa fala é mais lindo ainda, porque João Batista é aquele que é anunciado como sendo a voz que proclama no deserto: eis que venho abrindo caminho para o Senhor. Ou seja, ele era o profeta, o último dos profetas, né? Era o primeiro profeta dos tempos de Jesus e o último dos profetas na sequência, de todos que falaram do Messias. E ele continuava pregando enquanto Jesus aparece, né? Jesus aparece no cenário que está pregando. E aí os discípulos de João Batista, talvez desconectados com a mensagem, quando percebem que algumas pessoas estão indo atrás de Jesus, vão ali e falam: cara, você está perdendo, você tem que buscar os caras de volta, fazer um marketing melhor. Mas ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em outro momento, tem uma outra coisa linda que ele vai falar, acho que é no capítulo 4,
ou acho que é no 3 mesmo, que ele vai dizer assim, ó, o amigo do noivo, que no caso é ele, se alegra quando ouve a voz do noivo. Ou seja, esse é o espírito, essa é a mente de Cristo no servo. Agora, repara, e aí você vê características da mente de Cristo no servo com a característica de Cristo como servo vivendo. Ou seja, Cristo dava glórias a Deus e você vê agora João Batista dando glórias a Cristo. João Batista não foi o único. Paulo também, em Filipenses, a gente pode ler lá no capítulo 3, do verso 8 a 14, e Paulo tem vários outros textos, mas esse de 3, 8 a 14, diz assim, ó. Mas, mais do que isso, vou começar do 7. Ó. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a vida daquele que tem a mente de Cristo, se comporta como Cristo. Tem um outro texto que Paulo vai dizer, né? E esse é interessante, agora eu não peguei aqui a referência. Eu acho que esse está em 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios 12, mas eu vou narrar a história aqui. Paulo ele se encontra numa situação onde ele diz que conhece um homem que foi elevado aos céus. E ele fala, não sei se esse homem estava no corpo ou fora do corpo, né? Mas esse homem foi levado aos céus e nesse momento, se tiver o texto, você pode ler, e nesse momento é revelada a ele toda uma verdade superior. Verdade essa que não havia sido revelada aos homens, né? Mas foi revelada a esse homem que ele conhece. Interessante é que esse homem que ele fala, que ele conhece, que foi levado aos céus, teve verdade revelada a ele, é ele próprio. Ele está falando dele, Paulo. Só que ele está falando dele, Paulo, no Espírito. Paulo, ele vivia, e ele vai falar sobre isso, né? Esse entendimento de que ele, no Espírito, era o servo que tinha a mente de Cristo. Mas Paulo lutava na carne, né, contra as suas vontades. Por isso que Paulo vai falar da luta do Espírito contra a carne. Então, resumindo esse texto final aqui de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, o que Paulo está trazendo como duas coisas finais para esses irmãos ali, para poder agora, no capítulo 3, Paulo tem um processo didático, né? Primeiro ele recebe um problema, capítulo 1 ele foi informado do problema, está havendo divisão. Aí ele, antes de falar qual é a solução, ele explica por que o problema está acontecendo. Então ele vem explicando o problema. Então, esses dois pontos finais você está passando por esse problema porque você não está vivendo no Espírito, né? E você não está exercendo, trabalhando a sua salvação na direção da mente de Cristo. Você está vivendo com uma mente que é oriunda do mundo. Por que ele vai falar isso? Porque no capítulo seguinte ele vai falar, porque se a sua mente ela é do mundo e não de Cristo, isso explica as coisas que vocês estão fazendo. Vocês só estão fazendo isso porque vocês estão vivendo fora de Cristo. E, obviamente, depois que ele mostrar, então, vocês estão vivendo muito parecido como quando Jesus confrontado ali pelos fariseus, Jesus vira para ele e fala assim, mas vocês estão fazendo aquilo que o pai de vocês faz. E aí eles vão falar assim, não, mas nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala, não, me refiro a Satanás. Por quê? Porque a atitude, a mente, denuncia de quem você é servo. Então, Paulo está fazendo todo um racional para dizer para eles, olha, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês que vocês estão vivendo de acordo com o padrão desse mundo. E agora vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender, vocês precisam olhar
o que é a mente de Cristo? O que a mente de Cristo significa? Então, a mente de Cristo, para a gente resumir o estudo de hoje, a gente pode traçar qualquer frase. Eu tenho uma interessante, mas muito complexa para trazer. Eu vou trazer aqui para a gente isso, tá? A mente de Cristo é a mente de um servo que se humilha, um servo que obedece, mas, acima de tudo, é um servo que se humilha e se obedece para glorificar o seu Senhor. Então, nós, como cristãos, se dissemos que somos servos de Cristo, o propósito da nossa vida, em cada momento, é glorificar o nosso Senhor. E glorificar o nosso Senhor vem por servidão em humildade e obediência. Não vem em arrogância, não vem em dissensão, não vem em falar altivo, não vem em murmuração. E aí, algum comentário? Faltou alguma coisa que vocês gostariam de completar? A gente tem a presença do pai de João e o Roberto, que é um pastor entre nós, então, se o irmão sentir o desejo de compartilhar, por favor, vai ser uma alegria, um privilégio. Mas... Hã? Ô, Gabriel, você também pode falar, Gabriel. Acho que uma coisa que vale a pena a gente ter em mente é que a igreja de Coríntios era tão problemática, e mesmo assim, Deus faz questão de chamar isso de igreja de Cristo. Né? Muitas vezes a gente pensa em nós mesmos como: será que eu sou bom o suficiente para poder buscar Deus? Será que nesse momento eu estou sendo fiel o suficiente para poder orar para Deus e assim por diante? E Jesus Cristo veio para aqueles que estavam doentes, né? Que estavam perdidos. Ele não foi procurar os fariseus que estavam seguindo a lei, que eram completamente fiéis. Muitos dos fariseus eram fiéis. Eu acho que cabe a gente pensar que a igreja é um hospital. A gente vai ter no hospital pessoas que estão se recuperando e quase saudáveis, vai ter no hospital pessoas que estão ali em estado grave, estão entrando porque precisam de um alento, uma salvação da própria vida. E tem os cuidadores, né? Aqueles que estão lá para poder curar, intermediar a cura da pessoa, para poder fazer com que aquela pessoa saia de maneira sã. Então a gente tem que pensar muito mais que, se os coríntios tinham esse amor de Deus, 3 cartas foram escritas para Coríntios, né? 2 que a gente conhece, 1 que a gente escreveu. Imagina o amor que tem para aqueles que são fiéis, né? Aqueles que e esse privilégio que a gente tem de aprender com eles, dá para a gente esse entendimento de que o amor de Deus é absolutamente excepcional, né? Não existe um limite do seu pecado que bloqueie o amor de Deus. O amor de Deus cuida daqueles que estão perdidos para trazer de volta e cuida daqueles que estão nele para poder ficar mais próximo. Então, acho que isso é uma coisa impressionante. A gente falou sobre isso lá em casa essa semana no cultinho, e isso é perfeito, né? Paulo mesmo vai falar sobre isso, né? Não há nada no céu, na terra, na criação, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Né? Isso é verdade. Né? Agora, o homem pode se enganar, né, de que ele está separado eternamente. E por que isso acontece? Porque é o pensamento na carne. Né? O Espírito não nos leva a pensar assim. O Espírito nos leva a pensar como foi o filho pródigo. O filho pródigo, a história do filho pródigo é interessante. Num dado momento, ele se vê aonde? Ele se vê na pior situação da vida, lá dos porcos ali. Aquilo ali representa o profundo do ser humano. E ali, naquele momento, é como se o Espírito tocasse para ele e falasse: lembra de Deus. Nada afasta o homem do amor de Deus. O homem se afasta de Deus. Então, quando ele lembra, ele fala: vou voltar. Mesmo que eu fique distante, mas eu sei que ele vai me receber. Interessante, ele vai me receber. Ele vai botar com desempregar, mas vai me receber. Então, a primeira verdade daquela história é isso. Nada nos afasta do amor de Deus, e Deus sempre vai nos receber. Sempre vai nos receber. Mas a história não acaba ali. É aquilo que você falou na parte final agora. Mas
Mas e aqueles que experimentam esse amor? Como é que eles vivem? Como é que viveu o filho pródigo? Ele tinha uma ideia na cabeça dele, pensando como um homem. Olha, meu pai vai me receber, mas vai me botar com meus empregados. Como é que ele foi recebido? Recebeu um anel no dedo, a melhor roupa, banquete e festa. Meu filho estava morto e agora vive. Então, assim, a vida em Cristo é a vida plena, é a vida com sentido, é a vida com significado. Mas até isso, como mentira, aqueles que estão distantes, né, estão pensando na carne, podem dizer, eu não sou digno, melhor o irmão ali. Talvez a vida dele vai ser sim, porque ele fez por merecer. Essa obra é a obra do Espírito na nossa vida. Então, é a vontade de Deus. Uma outra coisa de Coríntios é essa mudança de mentalidade, né? A metanoia de... muita gente que pensa que segue a Cristo é muito mais... Tem Cristo como a divindade ali, mas eu vivo minha vida aqui, mas Cristo, eu sei que Ele é Salvador, eu sei que Ele está ali como Filho de Deus, mas a minha vida não é transformada por Ele. Eu não tenho uma mudança de mentalidade que a minha maneira de agir, de pensar, de conduzir minha vida é baseada em Cristo. Eu tento ser uma boa pessoa, que é o que a maioria do mundo faz, né? Eu sendo uma boa pessoa e respeitando a Cristo como Filho de Deus, eu estou no caminho, que é um grande engano. Porque Coríntios não foi aceito porque estava no próprio caminho. Paulo exigiu uma mudança de mentalidade de Coríntios, que é a mudança de mentalidade que se exige de nós, né? Como seguidor fiel a Cristo, você muda a sua mentalidade. Você não quer mais viver como você vivia antes. Sim. E acho que muitos de nós o velho homem ainda quer viver como vivia antes e não aceita essa mudança de mentalidade, ou não vive por completo uma mudança de mentalidade, né? Que acho que o Coríntios nos exorta disso de você pode ser problemático, mas Deus quer que sua mentalidade seja transformada em Cristo. A gente falou bastante sobre isso, né? Que é uma igreja de servos, por isso que Paulo fala, os santos. Aí você fala, mas esses são santos vivendo desse jeito? São. Ou seja, isso acontece conosco aqui. É real. Pode um servo ver daquele jeito? Pode. Interessante que no capítulo 5, quando Paulo vai falar daquele que está cometendo um pecado inimaginável, está tendo relações com a mulher do seu pai, né? Ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, entregue esse homem para Satanás para que o corpo seja morto e a alma seja salva. Que interessante, né? Assim, o que Paulo pode estar querendo dizer aí, né? Para que esse homem não faça mais coisas piores para a vida dele. Assim, para preservar ainda mais a alma dele, que o corpo seja morto. Ou seja, o crente pode sim entrar num caminho de viver uma vida que não é a vida no Espírito, não é a vida que molda a mente de Cristo. É uma vida que copia o mundo. Mas ainda assim, ele é um salvo. Por quê? Porque a salvação não depende do que você faz, é o que você falou, não dependia da igreja de Corinto, dependia da vontade de Deus daquela igreja. Então, é exatamente isso. Agora, de novo nesse exemplo aí, ele fala, mas entrega esse homem para Satanás, para que o corpo seja destruído. Acho que ali no mesmo capítulo 5, ou no capítulo 4, nós vamos chegar ao capítulo 4 em breve, ou no capítulo 3, no capítulo 3, ele fala sobre isso, sobre aqueles que fazem, que colocam uma outra fundação na fundação que é de Cristo, ou seja, tentam desviar a mente de Cristo na igreja para se discutir questões teológicas, filosóficas dentro da igreja e tal. E Paulo faz uma crítica dura, né? Ali falando assim, aqueles que constroem sobre a fundação de Cristo, tomem cuidado com o que constroem. Porque aquilo que for construído e não é aderente à vontade de Deus, ou seja, é uma obra que é pedra não é pau, feno, isso vai ser queimado, vai ser destruído. E ele ainda fala assim, e aquele que construiu isso escapará da ira de Deus como se do fogo escapasse, mas vai escapar. Ou seja, essa é uma mensagem, por exemplo, para aqueles irmãos que se levantam e por vezes, muita preciosidade na carne, dividem, separam, criam contenda, contrito dentro da igreja. Cuidado, isso é muito perigoso.
você construir, botar um fundamento, um alicerce, que não é o alicerce da mente de Cristo, e o alicerce da mente de Cristo é esse que a gente leu em Filipenses. Esse é o alicerce. Tenha o outro na mais autoestima, faça tudo para a glória de Cristo, faça tudo para a glória de Deus. Se esvazie de você mesmo, esvazie dos seus egos. Se você constrói qualquer coisa que não seja isso, isso vai ser destruído. E vai ser doído. Mas ainda assim você é salvo. Porque a vontade da salvação é de Deus, não é nossa. Mas não quer dizer que é bom. Fala, né? Faz tempo que eu não falo, né? Acho que segurança. Eu estava pensando assim, no capítulo anterior, e vendo como Paulo cresce assim, a argumentação dele. Ele começa falando que a igreja é dividida, né? Começa falando que as pessoas estão se dividindo, baseando-se naqueles pregadores, naqueles pastores ali, e seguindo aquela cultura, né, do lugar, dizendo não, que fulano fala melhor e tem uma eloquência assim e tal, não sei o quê. E depois ele vai começar o argumento dele falando que a mensagem da cruz é loucura. Aí eu achei que essa parte é importante de ler, que ele vai falar como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele vai falar que a sabedoria de Deus o mundo não a conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, certo? Ele começa já falando isso. Eu acho que ele vai dando algumas indicações de por que é isso, né? Ele vai falar que a vocação deles mostra que eles não foram chamados por conta das suas qualidades, dos seus méritos, né? Ele fala que não foram chamados porque eles eram poderosos, ricos, de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, né? A gente viu isso. Ele também fala que não foi por uma linguagem bela, não foi por uma eloquência, não foi por uma, digamos assim, um artifício de linguagem ali que persuadiu aquelas pessoas para virem a Cristo. Foi pela simples pregação do Evangelho, mas o que eu acho que o texto aponta assim mais é que não foi por uma inteligência ou sabedoria própria, mas foi porque o próprio Deus revelou através do seu próprio Filho. É isso que ele fala nos capítulos, no versículo 10 até o final, né? Ele diz que mas Deus o revelou pelo Espírito. Mas Deus o revelou pelo Espírito. Eu fico pensando que volta para o capítulo 2, eu fico pensando por que eles se gloriariam em homem algum? Por que a gente se gloriaria em homem algum? Se foi o próprio Deus que resolveu se revelar, que resolveu abrir a minha mente, que resolveu iluminar o meu coração pelo seu próprio Espírito e me convencer da loucura da pregação, né? Eu volto para o capítulo 2 e vejo aquele que se glorie-se no Senhor, né? Eu acho interessante também que ele termina quase que ecoando ali em Romanos 11, né? Que ele fala: pois que conheceu a mente do Senhor, lembra daquilo, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não falei o último ponto aqui, que é exatamente isso. Por que dessas coisas todas, né? Esse último ponto que a gente falou, a mente de Cristo, o contraste que Paulo está trazendo, então, é a vida em servidão e a vida onde você quer ser o Senhor da vida. É isso. Então, servidão ou ser Senhor. Se você busca ser Senhor da sua vida em qualquer área, você não está sendo certo. E é por isso que acontece isso. Então, os contrastes aqui para a gente lembrar isso, né? Igreja versus a vida no mundo. Sabedoria de Deus versus a loucura dos homens. A glórias a Deus versus glórias entre os homens. Humildade versus o orgulho.
A ação sobrenatural e divina versus a razão e a materialidade. A vida no espírito versus a vida na carne. A realidade da vida versus as mentiras e realidades da vida do mundo. E o último, né? A servidão versus o senhorio. Esses homens em Corinto estavam vivendo desse outro lado. E Paulo está dizendo para eles, é por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Vamos passar para o lado de cá? E isso, como o Bernardo falou, acontece com a gente hoje, toda hora. Nós não somos melhores que os coríntios, nós somos tão salvos quanto eles eram. Mas a gente vive muitas vezes isso. Somos senhores da nossa própria vida em alguns momentos, né? E aí, quem é que pode escolher o caminho certo para a sua própria vida, se não for Deus? Biel, tem uma canção agora? Sim. Tem uma canção para a gente encerrar. Essa canção, ela tem uma história, né? Vai falar dessa história dessa canção para a gente? Eu não sei o que essa canção. É você que trouxe. Você sabe não é esse nome estranho que eu segurei aqui? Como é que é? Não pergunte o que significa. Não sei o que significa, mas a letra é boa. Vamos começar pelo refrão. Precisa de piano? Acho que você Essa música é nova, se chama Magnificat, se vocês quiserem procurar. É Magnificat, né? É difícil até de achar, mas achei. O refrão, a gente vai começar pelo... Enquanto eles se preparam ali, a letra diz assim, ó, meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Tá bom. Ele me olhou, não me esqueceu, agora todos podem... A gente vai começar pelo refrão. Então vai. O refrão fala assim: seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. Meu coração exalta ao Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. Como exaltou o fraco ele, a sua herança prova o quão ele é fiel, que prometer sempre cumprir.
Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Pai, continua conosco, acompanhando cada um de nós, volta para os seus lares. Guia as nossas conversas, ó Pai, aquilo que for do Teu agrado, que permaneça em nossos corações e floresça, Pai, para a honra e glória de Cristo Jesus. Nesse nome precioso, Pai, que nós oramos, agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e nos ajudou, Senhor. Amém. Acabamos, pessoal. Vocês tenham uma boa semana. Até sexta-feira. Pai, eles ficam cantando direto. Então, ó, pessoal que está online, até a próxima. Tchau, tchau.